Boa tarde. Iremos agora abordar as obras multimédia, sempre na perspectiva do direito. Comecemos pelo princípio. O que se entende, também tecnicamente, não apenas juridicamente, por obra multimédia. Eu proponho, enquanto definição, a combinação e gestão simultâneas, através de um programa de computador, de obras pertencentes a diferentes tipologias ou dados, tradicionalmente veiculadas por diferentes meios. Por isso é que estamos diante de multimédia. Temos texto, som, imagem, sendo a imagem estática ou em movimento, em formato digital e com caráter criativo. Aliás, se estivesse ausente a criatividade, não teríamos propriamente obras de criação intelectual. Sintetizando, temos uma parte informativa, os conteúdos, dados mais ou menos estruturados, que foram objeto de digitalização, que isso permite funcionamento do multimédia, ou até mesmo de uma datificação, a qual possibilita a atuação de um programa informático de gestão dos diferentes meios. Uma gestão que é feita através de uma atuação interativa com os utilizadores. E, repito, constituindo sempre criações intelectuais. Ainda, estando nós no domínio do direito de autor, o mérito, maior ou menor mérito estético, seja irrelevante. Bem, o direito teve muitas dificuldades em enquadrar as obras multimédia. E estou a colocar-me na perspectiva do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, que é de 1985, sendo praticamente contemporâneo do surgir do multimédia. Houve várias tentativas. A primeira passou por considerá-las como obras cinematográficas. Até porque foi a época na qual o vinil, o analógico cinematográfico, deu lugar ao digital. E aí, nessas obras cinematográficas, que aliás o legislador não define, temos, enquanto coautores, o realizador, o argumentista, incluindo o argumentista dos diálogos, e ainda o autor da banda musical, da banda sonora. Temos vários coautores. Isto para além de entender a situação
dos autores de obras pré-existentes que não contribuíram imediatamente para a obra. Designadamente o autor de um livro a partir do qual foi desenvolvido o guião da obra cinematográfica. Mas pensem que uma obra cinematográfica corresponde a uma narrativa sequencial fechada, sem possibilidades, pelo menos em termos normais, de interação. E eu não estou a pensar sequer em situações de sampling de imagem. Mas estou a pensar na normalidade. Alguém começa um filme e vê de uma ponta à outra. Outra possibilidade foram as obras audiovisuais, designadamente videogramas. O legislador português distingue entre obras cinematográficas tradicionais e videogramas. Nestes casos, a autoria é atribuída aos autores do texto ou da música fixada e ainda ao realizador. Embora tenhamos aqui, tal como já indiciava a obra cinematográfica, a participação possível de terceiros. Quer dizer, depende da autorização do autor a fixação da obra. De um autor, de uma das componentes de um videograma. Como também a adaptação, o arranjo ou outra transformação de qualquer obra depende igualmente de autorização escrita do autor. De qualquer modo, na nossa perspectiva também, uma obra enquanto videograma não se distingue de uma obra cinematográfica, porque estamos também diante de um resultado à partida estático, mas sobre o qual nós não podemos sequer atuar sem autorização, quer do realizador, quer dos titulares das obras que forem incorporadas, quer na obra cinematográfica, quer na obra videográfica. Daí também que se tenha procurado uma outra saída, também ela não especialmente satisfatória, a da compilação de obras. Dizer, essas compilações, repositórios, constituam criações intelectuais. Quer dizer, tal como na obra cinematográfica ou no videograma, há uma dimensão criativa, vocês não são de quaisquer recolhas, uma recolha por ordem alfabética de poetas não é suscetível de proteção enquanto obra equiparada à obra original, ainda que nós tenhamos aqui também, ou que reemerja, uma regra, segundo a qual a proteção conferida a estas obras não prejudica os direitos concedidos aos autores da correspondente obra original, quer dizer, mais propriamente das correspondentes obras originais. Em síntese, por estes regimes que tínhamos ainda no século passado, a propósito das obras multimédia,
e que teríamos que trabalhar fragmentariamente, estes regimes não se revelaram satisfatórios. De novo, atendendo à digitalização, datificação e à necessária interatividade. Daí que tenhamos necessitado de respostas específicas, reconduzindo as obras multimédia a bases de dados. A bases de dados caracterizadas pela criatividade. Quem as elabora. Foi assim, em 1994, quando, no acordo sobre os direitos para a intelectual relacionados com o comércio, o qual integra o Tratado da Organização Mundial do Comércio, isto é, a estrutura de base da globalização económica em que vivemos, neste acordo internacional, com regras que têm que ser acolhidas e observadas por todos os Estados que desejem atuar em mercados globais, temos que as compilações de dados ou outros elementos, pensar aqui obras, quer sejam fixados num suporte legível por máquina, ou sob qualquer outra forma, que em virtude da seleção ou da disposição dos respectivos elementos constitutivos constituam criações intelectuais, terão de ser protegidas enquanto tais. É que por esta altura, o multimédia, incluindo também jogos vídeo, passou a ter uma grande relevância económica. O mesmo, 2 anos depois, ocorreu com o Tratado OMPI, Organização Mundial Intelectual, que procurou adaptar o direito de autor aos contextos digitais, no qual encontramos um preceito com uma redação perfeitamente análoga à do Acordo de TRIPS, como poderão constatar. Pela mesma época, e estes processos foram paralelos, e com o objetivo declarado de promover o investimento europeu em conteúdos, foi adotada a Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à proteção jurídica das bases de dados, a qual se aplica explicitamente, assim é dito nos respectivos considerandos preambulares ao multimédia. Em Portugal, a diretiva foi transposta em 2000 pelo Decreto-Lei 122 de 2000. Relativamente ao seu objeto e âmbito de aplicação, o que é que temos aqui? Quanto base de dados, temos uma coletânea, e recordem os instrumentos internacionais, uma coletânea de obras, antes de mais, de dados, outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico, suscetíveis
de acesso individual por meios eletrónicos a outro. O legislador aproveitou para fazer chegar este regime para além do digital. Temos bases de dados criativas protegidas pelo direito de autor e também bases de dados simplesmente utilitárias protegidas por um direito mais frágil que em Portugal se designa por direito especial do fabricante. Finalmente, chamar-vos a atenção que, tal como ocorre com as compilações, com os videogramas e com as obras cinematográficas, a proteção atribuída à base de dados, à obra multimédia, no seu todo, não é extensiva nem aos programas de computador, nem a outros componentes, aos dados e às obras que integram a base. Obrigado.